Estamos aqui com Ronaldo Coqueiro, ele que foi o sensei de Ceci, preparando aí para esse campeonato de karatê da Bahia. Reinaldo, como é que foi essa preparação de Ceci? Bem, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com Ceci durante pouco tempo, né? O tempo que nos foi dado foi pouco para a dimensão do campeonato, né? Afinal de contas, é um campeonato baiano onde se reúnem atletas de diversas categorias e o nível é muito alto. Mas a Cecília, ela correspondeu às nossas expectativas, aos treinamentos. Apesar de ser uma faixa amarela recente, ela absorveu bem o treinamento, nós conseguimos motivá-la, conversamos bastante com ela. Afinal de contas, é uma garotinha, né, de 6 anos. E a gente não esperava que ela tivesse tanta maturidade, tanto poder de concentração, tanto foco para poder conseguir desenvolver a técnica que a gente desejava, né, que ela conseguisse empreender no campeonato. Reinaldo, a gente sabe que Ceci tem a condição de autismo, né? Como foi para você esse resultado, né? De muita alegria, de muita emoção. É a primeira autista de Brumado a ganhar este título, né? Realmente. Pelo trabalho que foi feito, nós esperávamos um bom desempenho. Nós colocamos na cabecinha dela, justamente por isso, né? Pelo fato dela ter o espectro autista, nós tínhamos um receio, principalmente porque ela foi inscrita numa categoria dita de normais, né? E a nossa preocupação foi dela não absorver isso daí. Então, nosso treinamento foi todo voltado, em especial, para essa questão psicológica, para a cabecinha dela entender esse momento como algo assim, vamos dizer assim, para ela se divertir, para ela entender esse momento como uma oportunidade dela chegar ali e demonstrar o melhor dela, independente de medalha ou não. Então, isso foi trabalhado dessa forma. E graças a Deus deu tudo certo, né? E você bem falou, a primeira autista a conseguir um feito como esse, ela entrou para a história, né? Não só de Brumado, mas da Bahia. Da Bahia. Que legal. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos aqui com Elianar Guimarães, ela que é mãe de Ceci, campeã baiana de karatê, né? Do FDC. Como foi essa emoção, essa preparação de Cecília para esse grande dia, né? Eu não tenho nem palavras para dizer assim o sentimento, sabe? E a emoção de vivenciar aquela experiência lá. Mas foi uma construção junto com o sensei Ronaldo que começou há menos de um ano atrás. Na verdade, Cecília é uma criança autista que tem hiperfoco em karatê desde menos de 3 anos de idade. Ela já era apaixonada por karatê, ela queria assistir tudo de karatê. E eu comprei a primeira roupinha dela de karatê quando ela ainda não tinha nem 3 anos. E aí de lá para cá eu fiquei aguardando ela completar a idade para começar a treinar. E o ano passado ela nem tinha a idade adequada ainda, que seria aos 6 anos, mas estava perto de completar 6 anos. O sensei Ronaldo acolheu ela, que ela começou a fazer aula. Então tem menos de um ano que ela treina e tem apenas 2 meses que ela fez a graduação para faixa amarela. E um dia eu estava passando de moto aqui na rua, ele me chamou para conversar e disse que ela estava preparada para participar do campeonato, se eu teria interesse. Eu fiquei muito emocionada, porque assim, nossa, se a gente for analisar todo o processo terapêutico dela, inclusive, para ela chegar nesse nível que ela está, de concentração, de foco, então assim, é muito trabalho em conjunto por trás disso, sabe? E foi assim, foi um presente para mim, e nós começamos a nos preparar para ela ir para a competição. Financeiramente falando, eu não teria a mínima condição de levá-la. Todo mundo sabe que para participar de esporte, de competição de esporte, é muito gasto, né? Mas eu lancei uma campanha, uma rifa na internet, e em menos de 24 horas, os seguidores que ela tem pelo país afora apoiaram, e a gente conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para todas as despesas. E aí nós fomos, e foi assim, muito emocionante. Eu estou muito feliz. É o que nós estávamos falando com o sensei. Ceci foi a primeira campeã com a condição de autista do estado da Bahia e também, né, em Brumado também. Exatamente, porque nós encontramos algumas dificuldades para fazer a inscrição dela. Inicialmente, a gente faria a inscrição dela na categoria de PCD, que é de pessoas com deficiência, que se enquadra no autismo, mas infelizmente nós encontramos algumas barreiras que precisam ser vencidas, de preconceito e de capacitismo, né, porque nem todo autista pode competir.
no regulamento diz que precisa ter deficiência intelectual e nem todos os autistas têm. Então, como a gente não pôde inscrevê-la na categoria PCD, a gente resolveu inscrever na categoria dita normal, porque o Sansei me disse, ela tem condição. E eu disse, então, se você está me dizendo que ela tem condição, vamos. E então ela competiu de igual para igual, com crianças sem nenhuma deficiência, e ela se superou demais, porque assim, ela foi precisa. Eu vejo as imagens o tempo todo, assim, a precisão dos movimentos, a concentração, o foco. E ela estava numa calma que ela só me falava assim, mamãe, eu já posso ir na piscina? Eu vou poder ir para a piscina depois da competição? Ela estava muito segura. E depois que acabou a competição, que eu fui lá para o lugar onde a gente estava hospedada, que eu perguntei para ela assim, minha filha, o que você sentiu ali quando você viu as outras menininhas treinando na sua frente? Você sentiu medo? Você ficou insegura, ansiosa? E ela olhou no meu olho e falou assim, eu pensei assim, vou dar o meu melhor. Foi essa a resposta dela. Porque nós também tivemos toda uma preparação psicológica para que ela estivesse preparada para perder também, né? Então, é um processo que envolve muitas pessoas e é um orgulho para a família, para o treinador dela, para a cidade de Brumado, porque é um exemplo, né? E naquela emoção toda, como foi? Como ficou o coração de mãe? Né? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Mãe de atleta, se não infartar na primeira competição, ela não infarta nunca mais. Eu fiquei tão nervosa, porque assim, quando ela foi entrando, só ela foi o único clube que só teve um atleta, né? Todos os outros tiveram 20, 30 atletas competindo. Então, quando entrou assim, aquele tanto de atleta e a arquibancada toda vibrava, e eu me vi ali sozinha torcendo por ela, literalmente sozinha. Apesar de saber que eu tinha uma rede de apoio na internet, mas eu estava lá sozinha. Então, assim, eu fiquei muito nervosa. Teve um determinado momento que a menininha que ia competir com ela parou na minha frente e o pai e a mãe, que são atletas, começaram a dar as orientações. Eu falei, eu não tenho psicológico para isso não, eu vou sair daqui. E eu saí, eu fui pro outro lado para eu não ficar ali. E naquele momento, 2 amigas aqui de Brumado mandaram mensagem, manda a localização que a gente está indo. Nossa, foi uma alegria tão grande quando elas chegaram. Inclusive uma das minhas amigas, a filha, faz karatê aqui com o CS. E quando elas me abraçaram, eu senti assim, o povo de Brumado inteiro me abraçando. Sabe como é importante a gente ter alguém do lado para vivenciar essa experiência com a gente, que é uma experiência única, mas que deixa a gente com muito medo, com muito receio, com muita ansiedade, né? Ali eu tentei relaxar um pouco, mas era muito difícil. Eu transmitia ao vivo e o pessoal ficava lá na live, não grita que vai desconcentrar ela, para de gritar. E eu, é porque vocês não são mães, vocês não estão aqui, porque é muito emocionante. E assim, eu chorava o tempo todo, porque só o fato dela estar ali competindo não importava mais. Eu falei com as meninas, vocês me avisem a cor da bandeira que os árbitros vão levantar, porque tem que ser bandeira azul para ela ser classificada na primeira etapa. Eram 4 árbitros, um em cada lado, e aí eu falei, meninas, eu não vou nem ver cor de bandeira, vocês... Aí quando terminou a primeira etapa, que as meninas falaram, foram 3 bandeiras azul e uma vermelha, a gente gritou muito e parecia que só tinha torcida nossa na arquibancada. Então é uma emoção fora do comum, gente. A única mensagem, sabe, que eu quero deixar com tudo isso, assim, para os pais, principalmente para as mães, porque as mães estão sempre adiante no acompanhamento com seus filhos, né? E principalmente as mães de crianças com deficiência, de crianças autistas, é que nunca desista dos seus filhos, nunca. E eu sei que a dificuldade do dia a dia é muito difícil, sabe, lidar com a questão do transtorno, com as deficiências, mas a gente não pode deixar que a deficiência, ela ultrapasse as habilidades. Então você pega uma habilidade do seu filho, como eu fiz com Cecília, eu vi que não era só um gostar, ela tinha jeito, e aí você investe naquilo, investe naquela habilidade, incentiva que eles vão voar e eles vão longe. E todo lugar que eu vou, eu levo a logo da nossa caminhada no autismo. É lugar de autista é em todo lugar. A prova maior foi ela competir na categoria normal e ter ganho o primeiro lugar, né? Eu mesmo sigo o perfil seu perfil de sucesso, eu vejo que é uma inspiração também para outras as mães, exatamente, né? Saber que a condição não tem uma limitação. Não tem limitação. A condição do transtorno dela não pode e não deve em nenhum momento limitá-la a nada. Tudo que ela quiser, ela pode fazer.
Então, assim, basta a gente incentivar e a gente apoiar e a gente também preparar o psicológico dessa criança, né? Para ela saber, qualquer pessoa que pergunta para a CS hoje, ela vai falar, se eu não ganhasse, não tinha problema. O importante era me divertir. Ela fala dessa forma, porque a gente fez todo um processo assim, psicológico, até com a psicóloga que acompanha ela também, para que ela pudesse estar preparada para esse momento. E é isso, a alegria, né? Obrigado, Liliana. Parabéns. Imagina, eu agradeço demais porque vocês da Nova Vida sempre estão comigo em todas as etapas de CS e vai ser só a primeira entrevista de muitas, porque assim, eu vou continuar incentivando. Eu falei pro pessoal lá no Instagram que se eu não tiver dinheiro para a próxima competição, eu vou pedir de novo, até ela chegar na competição nacional e vocês vão ouvir muito falar de Cecília. Muito obrigada, viu? Beijo, gente. Obrigada.